Atualidade, com Marcos Figueiró. Estamos começando mais um programa Atualidade, aqui pela nossa rede litoral de comunicação. Desde já, sejam bem-vindos, telespectadores, que nos acompanham todos os sábados. Agradecer a audiência de vocês. E hoje, o programa Atualidade, diretamente aqui dos estúdios da 25ª edição do Maremotos de Tramandaí. E hoje eu estou recebendo aqui uma motociclista, vocês já podem ver aqui o seu capacete todo estilizado. É o único capacete que nós conhecemos, pelo menos, com... Vou te dizer aqui, eu estou com a Gardene Oliveira, que é uma motociclista, que vai falar para nós a história desse capacete, vai contar para nós também um pouquinho da sua história, das suas viagens, das suas aventuras e muitas histórias hoje neste programa, nessa edição especial do programa Atualidade, aqui diretamente da 25ª edição do Maremotos. Tudo bom, Gardene? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho muito interessante e muito gratificante para a mulher motociclista ser observada de alguma forma através da sua história. Sim, e outra coisa, como eu disse para ti numa entrevista que a gente fez para o Litoral News, da Rede Litoral de Televisão, que isso é um exemplo, que sirva de exemplo para outras mulheres. A tua história talvez motive outras mulheres a também a se engajarem, a também a seguir esse teu caminho aí, conhecer outros municípios, outras cidades, conhecer outros pontos turísticos, como tu mesmo disseste naquela entrevista, que viajando no teu tempo, no meu limite. No teu limite, no teu tempo, apreciando a natureza, apreciando as belezas naturais e com a tua fiel escudeira, a Landoca. A Landoca, exatamente. Mas tudo começou há 6 anos atrás. Eu nem imaginava pilotar uma moto. Eu não era garupa, quanto mais ser uma piloto. E foi uma paixão instantânea. Não começou com a Landoca. Eu digo para vocês que começou com uma Crosser 150, que também é uma moto da XTZ, mas ela também é alta. A Landoca, qual é a... XTZ também, XTZ. Da Yamaha, só que ela é 250, é um pouquinho mais potente. Sim. Essa sobe até parede, se deixar. Ah, é? É terrível. Quando a gente vai para alguns lugares que a estrada é muito difícil, a gente tem muita pedra solta, muita terra, areia, a Landoca ela é mais estável. Então, para mim, foi muito melhor, a viagem se tornou mais confortável com a moto, mas um pouquinho mais potente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gardene, que é uma curiosidade de todo mundo, não é só minha. Você já caiu de moto? Já. Dizem que toda pessoa que vai andar de moto, um dia vai cair. Verdade. Então, eu caí de moto e a minha mãe disse que o dia que eu caísse, a primeira vez que eu ia desistir. Tô aqui? Não desisti. Mas também nunca mais caiu. Não, porque assim, eu sou existem vários tipos de piloto. Existe o piloto que gosta de velocidade. Eu sou aquela mais tranquila. Eu gosto de aproveitar o caminho, não só o destino. Sim. Então eu vou pela velocidade da via e eu vou dizer para você, Marcos, as pessoas não têm muita paciência comigo, porque eu paro o tempo todo para fotografar e filmar. Certo. Então eu uma loba solitária fora da sua matilha. Exato. Eu conheço vários grupos, tenho o grupo que eu hoje homenageio é o Renegados. Os Renegados do Litoral Norte, eles apoiam muito a mulher motociclista. Então eles me abraçaram de uma forma para que eu ajudasse eles num evento no Barra Imbé. Barra moto. Então a gente, no caso, troca muita experiência, porque o motociclista é isso, né? A gente troca ideias, experiências. Esse é o objetivo de estar em comum, em contato com os grupos, né? Porque senão eu ficava só sozinha e aproveitava e descobria a estrada sozinha, como de fato aconteceu no inío, né? Por que Landoca? Porque ela é uma Lander. E aí é um apelido carinhoso, a Landoca. A Gardene, tu contou para nós de uma das aventuras, por exemplo, da Serra do Rio do Rastro. Como é que foi essa história aí? Então, a Serra do Rio do Rastro, a primeira vez que eu fui lá, eu me emocionei, chega a me arrepiar, porque eu queria muito ir. E é uma estrada difícil às vezes, porque não é só no Rio do Rastro, tem
tem vários outros lugares ali próximos que são difíceis. Então, para um motociclista se dizer que ele é realmente um motociclista, ele tem que participar dessas estradas de serra. Então, o Rio do Rastro foi um grande desafio. Então, eu não fui só num dia de sol, eu fui num dia de chuva, eu fui de dia e eu fui à madrugada sozinha, chovendo, neblina. E estava um caminhão na estrada me apoiando com iluminação porque não enxergava nada. São desafios que eu gosto muito, eu gosto de ser desafiada. E quando eu descubro que eu consigo realizar esses desafios, eu fico mais motivada, porque, na verdade, o motociclismo, ele é adrenalina. E isso vicia a gente. A gente vicia estar nessa adrenalina, de querer descobrir coisas, culturas novas, lugares novos. Eu não sou uma loba solitária, sabe por quê? Porque eu acabo conhecendo muitas pessoas no caminho. E é incrível como a gente conhece pessoas que parece que a gente conhece há anos. Porque eles pensam da mesma forma. E é uma forma também de eu trocar essa paixão com pessoas que gostam também, porque a minha família, ninguém é motociclista. Ninguém? Ninguém. No momento que eu comprei a moto, eles já querem que eu venda. Só que eu tô há 6 anos sem vender. E muito pelo contrário. Sabe quantos KM eu já fiz? Desde 6 anos pra cá? 60 mil KM. 60 mil quilômetros. Poxa vida. É muito, né? Quais são já andou por outros países? Sim. Uruguai, Argentina. E também o meu sonho é ir pra Atacama. E eu ainda vou. Dizem que é um desafio muito grande. Muito. Não dá pra ir sozinha. Eu sempre vou sozinha. Eu ia dizer. É um desafio muito grande fazer uma viagem sozinha para esse lugar. Eu não gostaria de ir sozinha para esse lugar, mas já conheço várias mulheres que foram sozinhas e conseguiram. É um desafio bem forte, bem grande mesmo. Eu te digo que eu fiz as 7 serras, de São Paulo para baixo, todas as serras, então eu sou a mulher das 7 serras. Sim. Então, assim, teve muitas dificuldades, assim como também teve muitas alegrias na estrada. Eu tenho muita história para contar. Se eu chego com um amigo motociclista e sento e converso, a gente começa a ter histórias que se repetem. Às vezes, tu pensa que é só contigo, mas não aconteceu com aquele senhor. Sim, a história se repete. Exato. E a gente, nessas histórias, isso nos aproxima. Sim, e nessas histórias aí, o que é uma das histórias assim, ó, que mais te marcou? Mais te marcou? Que tu assim, poxa, isso eu não vou esquecer nunca. Essa foi uma aventura que praticamente, assim, que vale a pena ser contada. Olha, eu tenho várias histórias. Se deixar, eu fico até amanhã conversando contigo. Mas eu tenho 30 minutos aqui de programa pra gente. Isso aí é uma coisa muito bacana, porque eu quero motivar também outras mulheres também a seguirem, a ter esse carinho, essa opção, uma oportunidade de querer comprar uma moto e saber que não é impossível. Tudo é possível, não é impossível, né? É verdade. Então, para mim escolher uma história, eu escolheria de Jaquirana. Jaquirana fica aqui pertinho de Santa Catarina, né? Então eu fui lá num lugar chamado Passo do S. O Passo do S é o Rio Tainhas, demarcado como se fosse num S com bandeirinhas. Então, a passagem por ali geralmente é de carros, não de motos. Mas tem um outdoor enorme dizendo: só passe se você ter certeza para não derrubar a moto. Por que eles dizem isso? Se eu derrubar a moto, cai óleo no lugar e lá é preservado. Então existe lá um guarda ambiental com a caneta na mão. Se tu deixar cair a moto, tu é multado. Exatamente, é bem rigorosa o cuidado que eles têm com o ambiente. Então eu fui olhando sem estar com a moto e eu vi que conseguiria fazer pela demarcação, certo? Só que daí eu disse, não, vou fazer, tô certa que vou fazer. Peguei a moto, a Landoc, e fui devagarinho pela trilha demarcada. Só que no meio do Rio Tainhas tem ondas fortes que elas levam para baixo. Poxa. E aí se eu derrubasse a moto, cairia óleo, né? E eu perderia a moto. Então eu fiquei muito apreensiva. É uma adrenalina muito forte que tu tem no momento. E quando eu estava passando no meio,
a força da água me fez, com o limo, fez eu resbalar. E eu entrei no buraco, saí das bandeiras e entrei no buraco. E entrei com tudo com a landoca. Quando eu entrei, veio até aqui com água. Eu entrei totalmente dentro do buraco. Ah, mas a moto ficou submersa? Totalmente. E eu também. Nesse buraco dentro do Rio Tainhas. E aí, no susto, foi tão grande que eu acelerei o que eu pude e saí do buraco. No que eu saí do buraco, eu botei as duas pés no chão e me firmei. E aí, continuei bem devagarinho. Louca. Como se nada tivesse acontecido. Exato. Só que tinha uma torcida do outro lado. Várias pessoas. Eu era a única mulher naquele dia de moto. E tinha várias pessoas. E o guarda estava lá com a caneta na mão. Só que daí, quando eu cheguei no outro lado, eu disse: ó, eu não deixei cair, a moto tá aqui. E ele: tu tá bem? Eu disse: tô. Olha o teu braço. Na rocha, cortou aqui, sangrou. Só que a adrenalina, pra tu ver que a adrenalina é tão forte que eu não senti cortar meu braço. Mas eu disse pro guarda: tudo pra não derrubar a moto. Eu disse pro guarda: sangue não é óleo. E aí eles: não, tudo bem, tudo bem. Que história bonita. Ganhei uma salva de palmas naquele ali. E eu chorei de emoção, porque foi uma coisa muito forte, uma adrenalina muito forte, e foi um desafio vencido. E então, tá no meu Instagram lá a foto da landoca no meio do Rio Tainhas. Realmente consegui. E qual é o conselho que tu deixa para alguma mulher que hoje ela gostaria de comprar uma moto? O que ela tem que ficar atenta? Hoje tu já tem experiência, claro. Tem bagagem, já não é a tua primeira moto. Olha, o conselho que eu dou para uma mulher que vai comprar uma moto e vai sair viajar sozinha ou em bando, o conselho é o seguinte: qual é? Então, a primeira coisa que tem que saber é o tamanho, o seu tamanho. Sim. Eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,75 m. 1,75 m. Então, pra mim... E a tua moto é alta? Eu me sinto confortável com uma moto alta. Mas uma mulher que tem uma estatura um pouquinho mais baixa, eu aconselho que comece com uma moto mais baixa, para que ela se torne, ao passar do tempo, algo mais rotineiro, mais ambientado, né? Ela se sinta mais tranquila, com propriedade de dirigir. Porque no momento que tu tá pilotando uma moto, é tu e ela. Então tu sabe qual é o teu limite, tu sabe qual é o limite dela, o peso dela. E isso tudo é gradual. Tanto que a diferença da 150 para 250 eu também notei. Porque tudo é uma questão de costume. Sim, mas Gardene, quando tu senta numa moto, o ideal é que teus dois pés tenham um contato com o solo. Exato. Não se equilibre para um lado, não se equilibre para o outro. Exato, isso aí. Começa assim. Agora, com o tempo, tu começa a ter tanta intimidade com a velocidade, com a moto, com o peso da moto, que tu consegue pegar uma moto maior. Consegue por técnicas. Tem cursos também de off-road, porque eu sou uma piloto off-road. Então, o que é uma piloto off-road? É aquela que pega estradas de chão, aquelas que pegam desafios de estrada, e não aquelas de asfalto e velocidade. Eu sou aquela que vai... eu conheço 55 cachoeiras e cascatas gaúchas, eu conheço 10 cascatas e cachoeiras de Santa Catarina. Então eu sou aquela que vai pro meio do mato, aquela que vai no meio de estrada que não está pavimentada. Mas existem as outras mulheres que pilotam motos esportivas. Essas são as que têm a roupa aquela mais, robusta, porque tem que ter mais proteção, porque elas realmente fazem a velocidade. Sim. Existem lugares para velocidade também, né? Os autódromos, né? Que vai lá, as mulheres que querem competir, sabe? E também existem as mulheres, geralmente de mais idade, que gostam de desfilar. E essa moto é as custom. Aquela que tu vai passear bonita, toda bem arrumada, cheirosa, e a moto mais cheirosa ainda, sabe? Sim. Aquela que curte passeios curtos, mas que passeio com várias pessoas, amigos que também gostam desse café a 100 km, sabe? Aquele cafezinho, aquele pastel com cafezinho lá de 100 km, Sim. Essas também gostam muito. Gardene, e qual é a tua... tu trabalha com o quê? Eu sou entregadora hoje. Eu trabalhei com eventos há muitos anos. Entregadora de
o iFood. Ah, sim, sim, sim. Porque assim, hoje eu tô aposentada. Hoje eu não trabalho Então, mais. isso aí é Pra não ficar um em plus, casa. né? É pra não ficar Um em casa. freelance. Eu fui produtora de eventos por muitos anos. Eu tive uma empresa chamada Gama Gui Festas. Eu trabalhei no Circo de Soleil. Eu sou maquiadora artística. E eu trabalhei no circo fazendo maquiagem artística. Ah, que legal. Por 20 anos eu trabalhei com eventos mesmo, né? Falou que trabalhou no Circo de Soleil? Circo de Soleil. Eu viajei por um mês com eles dentro do Brasil e eu fazia maquiagem artística. E também organizava eventos mesmo, eventos infantis. Eu cantava, dançava, fazia teatro. Era bem legal o meu trabalho. Só que a pandemia me boicotou. Exato. Porque assim, o último setor a voltar ao normal foi de eventos. Então não era 3 meses, se tornou 3 anos. E aí eu acabei fechando a empresa. Tu aqui em Tramandaí, tu moras aqui em Tramandaí. Não, eu moro em Canoas. Eu moro em Canoas. Sim. Mas o teu trabalho de entregadora é lá em Canoas. Isso. Lá já é um trânsito bem mais... Sim, mas eu adoro essa adrenalina. Isso aí é como eu te disse, é viciante. Eu trabalho e tenho lazer na moto, eu vivo nessa moto. Gardene, tu chegou num ponto assim, ó, que a gente muita gente às vezes confunde, e isso é uma coisa que eu geralmente trago nas entrevistas, o motoqueiro e o motociclista. Sim, existe muito essa diferença. Porque assim, na estrada, mesmo sendo motociclista de via, de trânsito, eu sempre procuro ter a segurança de que eu sou a pessoa principal. Então tem a moto, tem os sinais de trânsito, mas às vezes tu não olha o sinal, porque as pessoas às vezes não fazem sinal. Então eu olho a roda. Se a roda se mexeu, buzina. Quer dizer que eu tô aqui, me olha, me vê. Entendi. Porque existe a lei do mais forte. O mais forte protege o mais fraco dentro do trânsito. Então é isso. E o para-brisa do motociclista é o rosto? É a própria pessoa. Então quando tu está andando de motocicleta, tu procura observar a roda do motorista que está na tua frente. Exato. Se ele ela fizer diz tudo. Ela diz tudo. A roda diz tudo. Olha que interessante isso. É o que me salvou até hoje. Nunca tive acidente de trânsito. O que eu tive de acidente foi bem bobo, um acidente até. Mas não foi um acidente de trânsito. Foi de viagem mesmo. Alguém estava... não tinha tanto traquejo na estrada e acabou ele fazendo alguma coisa errada. E é esse o grande problema. Porque nem sempre é o motociclista que está errado. Quase sempre não. Por quê? Porque ele quer cuidar de si. Quem é que quer se machucar, não é verdade? Então, a gente tem que cuidar dos outros, como diz um velho ditado, né? Eu fico irritado muitas vezes, e porque muitos motociclistas chegam na sinaleira, o sinal nem... Às vezes o sinal não abriu, ele passa. Esse é o motoqueiro. Não, por isso que eu estou dizendo, motoqueiro e motociclista. Aí às vezes a gente está dirigindo, daqui a pouco ele vem, porque a gente está cuidando o lado aqui. Claro. Daqui a pouco vem ele pro lado de cá e passa, e aí se enfia na frente da gente e vai. E a gente acaba quase provocando acidente. Sabe quem são, Marcos? São geralmente adolescentes, pessoas mal preparadas. Mas eu vejo que são muito entregadores também. Exato, porque eles são querem, jovens. Porque eles querem, parece que a meta deles é fazer mais. Eles ganham muito pouco, é uma outra realidade, tá? Então o que eles têm que fazer é meta, para poder valer a pena. Senão estraga a moto e eles não têm dinheiro nem para manutenção da moto. É por isso que eles fazem isso. E a gente fica chateado, Eu até entendo. Eu entendo as duas partes, sabe? Porque eu procuro, vou te dizer, se chegar um motoboy atrás de mim, deixa eu passar. Que não é uma prioridade minha, eu consigo fazer tranquilo. Sim. Se ele tá com pressa, deixa ele passar. Só deixa ele passar que ele não vai dar problema nenhum. Sim. Tu sabes... Muitos motoristas de carro não deixam eles passar. Tu sabe, Gardene, tu te comunica muito bem. Tu fala muito bem, tu é bastante pedagógica. Mas sabe o que é isso? Viagem. Viagem de moto. A gente começa a conversar com pessoas, culturas diferentes e acaba a gente aprendendo um pouco. Cara, a estrada para mim é um estudo. Porque eu começo a ver e lidar com pessoas diferentes do meu, pessoas que às vezes que não gostam daquilo que eu gosto. Sim. Mas eu entendo, né, e tento entender ao lado das pessoas que nem eu entendi agora o teu lado é motorista de carro. Então, assim, a gente tem que ser esse lado de entender. Porque se todo mundo entendesse e cuidasse do seu, não teríamos mais acidentes. Sim. Né? Uma coisa que eu gostaria muito de falar, Marcos. Claro, fica à vontade. Olha só, eu tive uma surpresa muito grande dentro desse meio.
eu gosto muito de aniversário. Imagina, 20 anos eu fiz aniversário infantil para várias crianças e vários adultos. Eu fiz o aniversário dos outros. Então eu gosto muito do meu. Então eu não poderia ser diferente uma situação que aconteceu dentro da estrada. Eu fui dia 12 de fevereiro para Jaquirana fazer esse passo do S, né? E tu acredita que eu fui para uma pousada que não tinha ninguém, só tinha eu? E o dono da pousada precisava fazer um vídeo institucional. E nesse dia ele perguntou, eu posso te filmar dentro da minha hospedagem? E eu disse, claro, pode sim. E aí o que ele fez? Era um vídeo para Fé na Uva. Acho que é isso, Festa da Uva. A Festa da Uva. Festa da Uva. E ele pegou e fez, sabe o quê? Cortou lá um baita de uma ovelha, abriu ela e colocou ela assando. Olha só. Que bacana. Veio o prefeito, secretário da Educação, secretário da Cultura, todos os secretários. Eu ganhei uma festa surpresa de aniversário com as personagens mais importantes, que eram os políticos da cidade. Que era toda, né? Todas as pessoas assim, que é prefeito. Imagina o prefeito me dar um aniversário e aí ela fez uma mesa. Que emocionante. Foi muito, porque assim, ganhar um presente já é, né? Imagina com celebridades, né? Eu me senti muito feliz naquele momento. E tinha aqueles doces antigos, sabe que interior recebe muito bem a gente. Tu quer fazer uma viagem gostosa, uma viagem não tão cara, vai pro interior. É incrível. Jaquirana me recebeu tão bem com aqueles sagus, aqueles pudins maravilhosos. De água na boca isso aí, né? E aí eu recebi uma festa, veio gaiteiro, veio pessoas da região, tudo pilchado. Tu acredita numa coisa dessa? Eu não acredito até hoje. E eu tirei várias fotos e fiquei muito feliz de ter recebido uma festa tão bonita e não esperava. São surpresas do motociclismo. E agora, hoje tu está aqui participando aqui do Maremotos. Sim. Aqui em Tramandaí. Tu tem familiares aqui em Tramandaí? Não, eu tenho aqui muitos amigos do meio das motos, né? Sim. Mas eu estou hoje hospedada na casa da jornalista Amanda de Oliveira, que ela é do Tramandaí 1000 Graus, e ela está fazendo a cobertura do evento. Ah, que legal! E ela, como eu sou do mundo das motos, e ela é muito minha amiga, eu estou fazendo esse apoio, mostrando para ela quem são os presidentes dos grupos, essas coisas. Que legal! Gente, olha que história bacana aqui da minha amiga Gardene Oliveira, que hoje está aqui participando do Atualidade, e por ocasião aí da 25ª edição do Maremotos, e nós gravando esse programa, essa edição especial aqui. E muita história bonita, a história da Gardene, com a sua moto, a sua landoca. E né? Meu capacete voando me conta essa história desse capacete. O que é isso aqui? Isso aqui é um... É um comunicador. Esse comunicador, eu escuto rádio, eu faço ligações, atendo o telefone, e eu me comunico com 6 motociclistas até 2 km. Certo. Então, assim, eu não uso muito para me comunicar, porque eu viajo geralmente sozinha, como eu te falei. Mas para escutar música, Deus é livre se eu não escuto, né? Sim, sim. E as tranças foi uma coisa muito minha. Eu tenho 3 capacetes. Esse é um deles, né? Tu falou pra mim outro dia que isso aí é exclusivo, né? É uma exclusividade. Eu não vi ninguém ainda ter. Exato. São cabelos mesmo, né? Que a gente trança, coloca cerinha pra eles ficarem assim. E eles são muito melhores que lã. Porque lã pesa. Esses não pesa nada. Esse capacete não é pesado? Ele não é. Ele é muito confortável. O LS2... ele é um dos melhores para inverno, porque ele é mais quentinho. E tem o Norix, que é mais pro verão. O Norix tem tranças pretas. E tem um outro capacete, que é todo branco, de trança branca. Olha que legal, gente. Olha, então a gente hoje recebeu aqui nos estúdios da TV Litoral, aqui na 25ª edição do Maremotos, a Gardene Oliveira, contando a história da landoca, contando a história das suas viagens, das suas aventuras aí. E tem história, não é, Marcos? E que histórias lindas, eu te agradeço por compartilhar com a nossa audiência. Eu que agradeço, olha, um carinho. Muito feliz. Nós mulheres, realmente a gente precisa desse incentivo, porque muitas não têm coragem, mas às vezes só faltam, né, um pontapézinho só para poder começar. E depois que começa, já sabe, vicia, não para mais. Que legal, gente. Ficamos por aqui, então.
Até um próximo, Obrigada. sábado aí, com um novo convidado, uma nova convidada. De coração, muito obrigado aí por compartilhar as tuas histórias aí com a nossa audiência da Rede Litoral de Comunicação. E vocês fiquem aí ligados aí, daqui a pouquinho seguindo a programação da TV Gazeta aí, que nós estamos junto à Gazeta. Segue a programação da TV Litoral aí, vem aí logo coladinho aí ao programa Atualidade, outro campeão de audiência aí. Boa tarde, pessoal. Bom dia, quer dizer, bom dia, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Atualidade com Marcos Figueiró.